Se liga nesse dado, no Brasil, estima-se que cerca de 10 a 20% da população tenha pedras na vesícula. E o nosso consultório ITN de hoje aborda as causas, sintomas e tratamento desses cálculos que acometem milhões de pessoas. Vamos conversar a partir de agora com o médico gastroenterologista Hamilton Melo, que já chegou por aqui. Doutor Hamilton, seja bem-vindo ao nosso ITN. Boa noite, Felipe. Boa noite, telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui para esclarecer as patologias, os sinais e sintomas e o tratamento da vesícula biliar. Para a gente começar, doutor Hamilton, quais as causas das pedras ou cálculos na vesícula? Tem várias causas, né? Causas hormonais, portanto, as mulheres são mais susceptíveis, né? A alimentação, uma alimentação rica em gordura, alimentos gordurosos, né? A obesidade também, e às vezes até pacientes que têm obesidade, por exemplo, mórbida, e que perde peso muito rapidamente, há uma tendência à formação de cálculos na vesícula. Então, Hamilton, como é que elas se formam e qual o tamanho que elas podem alcançar? Bem, ela pode alcançar todo o tamanho da vesícula. A vesícula, ela mede em torno de 12 centímetros, mais ou menos. Ela fica colada no fígado e tem a função de guardar a parte da bile que é produzida pelo fígado. E ela é jogada no canal da bile, essa bile que está na vesícula, para ir para o intestino e fazer a digestão da gordura. A formação dos cálculos, a bile, ela tem vários componentes. Então, por essas causas que foi falado aqui, pode alguns componentes eles se precipitarem ou se aumentarem a sua concentração. E aí a vesícula, como tem a função de concentrar essa bile, a bile vai se tornando espessa, como fosse uma sujeira, e aí mais estruturas vão aderindo e vão formando cálculos. Tem casos de cálculos microcálculos, que são os piores, que podem descer para o canal e alcançar a drenagem do pâncreas, e tem cálculos maiores e até mesmo aquelas vesículas cheias de cálculos e incomodam o paciente. E quais são os sintomas? O senhor falou aí desse incômodo, o que é que o pessoal pode ver aí de pista que pode estar com problema na vesícula? Bem, geralmente o paciente que tem cálculo na vesícula, muitos são assintomáticos. São descobertos por exames de rotina, como ultrassonografia. Mas o quadro típico é uma paciente que tem uma dor aqui por debaixo da costela, aqui que a gente chama de hipocôndrio direito, ou na região do estômago, na região epigástrica. Mas às vezes você associado aí náuseas, empachamento, aquele paciente que chega e diz, parece que eu comi um boi, eu estou cheio demais. Então esses são os principais sintomas. Muitos pacientes que têm dor no estômago relacionam como fosse uma gastrite, às vezes até diagnosticada por endoscopia, mas trata-se de cálculo na vesícula. Quando essa vesícula complica, o paciente vai ter uma dor mais intensa e mais persistente. E essa vesícula, ela infecciona, ela torna-se infectada e a principal causa de complicação é essa que a gente chama de colecistite aguda, é a infecção aguda da vesícula. Doutor, o tratamento é sempre cirúrgico? O tratamento é sempre cirúrgico. Alguns médicos relutam em indicar a cirurgia quando o paciente não tem sintoma, mas é um risco que o paciente corre, porque muitas vezes os cálculos em pacientes de mais idades, eles podem gerar doenças outras, não só infecção, mas até câncer de vesícula. A gente pega, às vezes, pacientes que não sentiam nada e, de repente, está aí com câncer na vesícula biliar, que é um câncer realmente muito agressivo e de difícil tratamento e difícil cura. E quando tem esse problema, essa complicação, retirou a vesícula, dá para viver normalmente sem? Dá para viver normalmente, não tem nenhuma contraindicação, nenhum risco. Né? Existe, às vezes, alguns comentários na internet, nas mídias sociais, dizendo que quando a pessoa tira a vesícula vai precisar tomar vitaminas a vida toda, não consegue digerir alguns tipos de alimentos, mas na realidade isso é mito. Tá? Então a vesícula pode ser retirada, o paciente agora não vai ter aquela reserva, portanto ele deve evitar alimentos muito gordurosos, né? Para não ter um desconforto, às vezes do empachamento e lembrar também que tudo que acontece depois da retirada da vesícula não é
causado pela vesícula, pela falta dela. Então, Hamilton, inclusive, chegou interação através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rede Iter, falando justamente sobre esses cuidados que devem ser tomados após a cirurgia. A gente tem a mensagem por aqui, Mago, para colocar na tela, para a doutora Hamilton ver, da nossa telespectadora. Eu vou até antecipando aqui, é a mensagem da nossa telespectadora Maria das Neves Costa, que é do sítio Manguape, lá em São Sebastião de Lagoa de Roça. Ela contou que já fez a cirurgia para retirar a pedra da vesícula. Na verdade, deve ter tirado a vesícula, né? Isso. Toda. Qual o cuidado que ela deve ter? Se eu falar aí de cuidados na alimentação, atividade física, pode fazer normal? Pode fazer atividade física, só que a gente recomenda, quando tira a vesícula, o paciente tenha um tempo de adaptação. Portanto, a gente fala que até 2 meses, esse paciente não deve exagerar com alimentos gordurosos, né? E a atividade física também deve ser feita. A cirurgia da vesícula é uma cirurgia bem, bem programada e que ela é uma cirurgia minimamente invasiva. Hoje, na maioria dos centros, se faz ela por videolaparoscopia, que é aquela cirurgia dos furinhos para tirar a vesícula biliar. Para a gente encerrar, prevenção. Tem como a gente tentar prevenir esses problemas aí de pedras na vesícula? A prevenção já seria mais assim de prevenção em termos de diagnóstico, né? O paciente fazer seu check-up, procurar seu gastroenterologista no momento em que apareça alguns sintomas, né? Às vezes, principalmente pacientes que têm antecedentes de familiares, pais, mães, tios que têm cálculo na vesícula, então ele tem que ficar atento porque ele também pode desenvolver cálculo na vesícula. Estou Hamilton Belo, brigadão pela participação aqui no nosso consultório ITN. Quero o senhor mais vezes por aqui, viu? Estou sempre às ordens. Muito obrigado. Até a próxima.